Quando a gente fala em repetição de padrão, a gente não necessariamente está falando de sintoma ou de doença, ou mesmo de comportamento, porque a pessoa pode não ter nenhuma consciência do que ela está fazendo, a atitude que ela está tomando, aquilo está dentro desse rapaz aqui, ó, que é a sua memória genética. E a memória genética, para quem não sabe, ela é que faz tudo no corpo. Quando você pensa que você faz alguma coisa, não, o espírito só pensa, ele só sonha. Na hora que eu quero fazer um gesto aqui, ó, eu estou gesticulando aqui para dar mais uma ênfase ao que eu estou falando, teatralizando, né? É meu corpo que está fazendo isso. Não é a minha mente que está fazendo isso. Ó. Aqui só está pensando, mas aqui, ó, está fazendo. E para que eu faça, eu preciso de um metabolismo, eu preciso de uma inteligência, eu preciso de hormônios para que tudo isso aconteça assim, ó, rapidamente. Eu tô aqui na minha cabeça pensando um monte de coisas para falar para vocês e de repente, ó, o meu corpo está correspondendo a tudo aquilo que eu estou pensando. Ah, agora eu estou pensando, vou beber água. Aí, ó, essa força que eu tenho para levantar aqui a garrafa, né? Aí eu tenho que ter um equilíbrio motor para colocar água no copo, eu tenho que ter um equilíbrio motor para fazer isso aqui, ó. E aí, olha o que é que está acontecendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês rapidamente aqui, ó, a boca, ó, enchendo d'água. Então a minha glândula salivar aqui, ó, é só em pensar porque eu estava com sede que eu vou beber água, ela já está produzindo ptialina. Eu não pedi para ela fazer ptialina, mas ela está fazendo. Por quê? Porque isso vai me ajudar a digerir melhor a água. O que é que está acontecendo nesse exato momento? Eu estou realizando, real, ação, realização. Eu estou realizando. Então imagine, existem coisas muito maiores do que beber um copo d'água, né? Quando você diz assim, eu quero ir para tal lugar, e de repente você está naquele lugar. Nossa, eu estou realizando um sonho. Obrigado, Senhor. Mas também tem que dar obrigado a ele aqui, ó. Tem que dar obrigado aqui ao DNA. Porque foi o DNA que te levou lá. Porque na hora que você pensa, na cabeça se produz uma química, essa química lá se mistura, já joga diretamente no sangue, o DNA entende o que você pensou, porque ele recebe aquela química que nada mais é do que a tradução do seu sonho, a tradução do seu querer, a tradução do quando você diz assim, eu vou fazer isso, aí aquilo tem que ser traduzido quimicamente. Aí a célula aí, ó, isso aí está no núcleo do DNA, que é a nossa estrutura ancestral, a nossa memória ancestral, ela vai pegar aquela química que teu cérebro produziu, vai rearranjar, já vai soltar no corpo, dizendo ao corpo, faça. O que ele pensou, faça. Aí o corpo vai e faz. Quando a gente vem aqui, o espírito da gente já tem uma programação, já tem uma missão, né? Já aponta o quê? Já aponta os diversos propósitos. A gente, um propósito não tem um só, missão é uma só. Por exemplo, eu tenho certeza que eu vim para ajudar as pessoas a se conhecerem, para ajudar as pessoas a se curarem. Né? Eu podia ter feito medicina, eu podia ter feito enfermagem, eu podia ter feito psicologia. Eu fui fazer alquimia. Eu escolhi esse propósito. Escolhi fabricar remédio, fabricar coisas naturais. O meu propósito hoje é esse, né? Mas eu também pinto quadros. Eu também sou um artista plástico. Eu pinto quadros sobre o quê? Sobre alquimia. Porque eu tenho que, no meu trabalho de arte, também continuar levando a minha missão. Então, isso é uma coisa fundamental de ter essa compreensão. O propósito ele é adaptado. E uma coisa assim, ó, quando a gente fala de propósito, de desenvolvimento espiritual e desenvolvimento material, tem que ficar uma coisa assim muito clara, quando a gente fala de ancestralidade. Tem que ficar uma coisa muito clara, tá? Você tem duas figuras em casa, você tem o DNA lá do pai, o DNA da mãe, dentro de você e fora de você, ou então eles já morreram, então, enfim. Mas você teve, em algum momento, esse símbolo, né, do feminino e do masculino. Se morreu aí uma parte aí desse povo, você ainda carrega a lembrança, você carrega o DNA dessas criaturas todas.
Quando uma pessoa diz assim: "Ah, eu não conheci meu avô, infelizmente, quando eu cheguei, meu avô já tinha ido". Uai, seu avô está dentro de você. Então, mesmo que você não tenha visto ele lá fora, você carrega ele dentro de você. E o avô, ele se mete aí nas suas ações, mesmo que você não tenha conhecido ele. Mas lá dentro do DNA aí, ó, dessa figurinha, na memória celular, se depender alguma coisa do avô, ele vai ter que montar a química para que você faça no presente momento uma determinada ação. Então não interessa se você não conheceu seu avô, não interessa se você não conheceu sua avó, paterna ou materna, eles continuam mandando de alguma maneira nessa produção de energia física para que você, quando diga eu vou fazer, vou beber água, aí o corpo vai, ó, pega o copo, faz força, metaboliza, ó, ó, tá vendo aqui? Aqui, ó, já produzindo pitialina sem eu nem pedir. De onde essa informação veio? Daqui, ó, da memória genética. Veio do teu DNA. Sem você nem precisar pedir, tá vendo? É impressionante isso, né? Porque isso é feito tudo de maneira automática. Aí é que está o perigo, né? Você não está nem aí para o automático, né? Você está muito mais aí para quê? Para as coisas que te chamam a atenção, para a pedra no meio do teu caminho, né? Para a doença que atinge seu corpo. Então você foca ali no ponto, mas a gente esquece a redondeza, a gente esquece lá, mas de onde aquilo vem? Quando a gente diz assim, ó, se você quer fazer um trabalho de desenvolvimento espiritual, então, falando do corpo, tudo aquilo que você. Ah, eu tenho. Ah, você vai se acalmar, você vai meditar, você vai fazer yoga, você vai fazer alguma prática, não é isso? Para que você possa se desenvolver mais espiritualmente. Você vai ficar em silêncio, vai ficar no escuro, você vai se recolher, você vai estudar a Bíblia, você vai entrar numa seita, numa religião, enfim, um caminho, você encontrou um caminho. O teu corpo, ele entende, tá? Que ele tem que usar para você chegar nesse objetivo, pelo menos 70% da tua mãe dentro dele. E quando você diz assim, ó, ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um negócio, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver, eu preciso fazer feira, eu preciso pagar IPTU, IPVA. Aí você precisa, dentro do teu corpo, ele entende. 70% para você fazer isso, você vai precisar do teu pai dentro de você, tá? Não estou falando de lá fora, é dentro, estou falando de DNA. Eu estou falando de ancestralidade. Então, é uma coisa incrível isso, né? Porque tudo que a gente faz está envolvido o quê? Uma quantidade absurda da química. Para você ser feliz, você precisa de química. Para você ser infeliz, você precisa de química também. Para você ser doente, você precisa de muita química. Para você ser saudável, também. O corpo, ele é movido à ancestralidade. Quando você se alimenta, não vai pensar que é isso que vai fazer você realizar tudo na vida, não. Existe um comando muito maior do que a energia metabólica. Existe um comando muito maior do que você come. Existe uma coisa muito maior, é isso aí. É isso aí, ó, que está dentro do núcleo da célula. Chama-se DNA. Se você não entender isso, você não vai conseguir viver bem, porque você vai estar ignorando fato importante, que é o fato que rege a vida. Então, existem muitos caminhos para se iniciar nessa consciência. Então, a gente tem que conhecer ela, não é? Porque senão, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer o domínio. Ela começa a te dominar, né? Então, você imagina, eu fico muito preocupado às vezes quando eu vou para casa dos meus amigos, né? Ou de novos amigos, e geralmente, assim, quando tem experiência com criança, adolescente, a gente ouve muito, a gente ouve demais essa coisa dizendo assim, ó, esse menino é igual ao pai dele. Nossa, essa menina aí puxou ao pai. Nossa, esse menino aí, meu, quando ele é a mãe, tá vendo? A mãe.
tem o mesmo defeito da mãe. Nossa, essa menina aí, quando fala, parece que tá o pai falando, é o pai falando. Nossa, eu fico triste, sabe, porque eu estou vendo o quê? Eu estou vendo que ali existe o quê? Uma predominância. Existe um perigo, existe um caminho perigoso que é essa coisa de repetir padrão e repetir doença. Eu fui na casa de uma amiga, ele tem um filho de 16 anos que tem gastrite desde os 13. Imagina uma criança com 13 anos, 14 anos, 15 anos, completou 16 anos, desde os 13 tem gastrite. E uma gastrite violenta ele tem. E aí o pai, conversando comigo, falou: Ô, Joel, você que é alquimista, tem alguma coisa natural? Porque esse menino já tomou tudo, já fez todo tipo de tratamento, já fez tratamento psicológico e, meu, ele tem essa gastrite. Eu olhei para ele com muita simplicidade e falei para ele assim: me diz uma coisa, vou inventar um nome aqui para ele, tá? Me diz uma coisa aqui, Pedro, você teve gastrite? É igualzinho a mim, igualzinho ao pai. E eu morria de dor de estômago, eu morria de gastrite. E era essa idade também. Então você vê, ó, o cara está repetindo um padrão do pai, está repetindo a doença do pai. O corpo dele ainda acha que é o pai. E é uma coisa interessante, né? Porque 0 a 7 quem é? É a serpente do pai. 7 a 14, a serpente da mãe. E 14 a 21 é a serpente do pai novamente. 14 a 21, a gente tem a gente dá um salto quântico na vida. Agora, se a gente tem um pai doente dentro da gente, olha o salto quântico que esse menino está tendo. Já, ó, com 13 anos para 14, já começou a desenvolver uma doença do pai na mesma idade há 30 anos atrás. Olha que coisa louca. 14 anos, 15 anos, 16 anos, o menino ainda carregando aquilo. Aí eu olhei para ele, comecei a rir. Ele falou: mas você está rindo de quê? Eu falei: dessa coisa toda, a alquimia é maravilhosa. Ele falou: eu não entendo nada de alquimia, me explica um pouquinho. Eu falei: não, não vou explicar não, porque não dá tempo não, a gente ficar se explicando o tempo inteiro para um monte de gente, mas eu cuido dele, eu trato ele. Eu vou dar uma coisa maravilhosa para ele ficar bom disso aí, eu vou cuidar dele, não se preocupe, ele vai ser rápido, porque é criança, é muito rápido. Mas uma coisa assim bem legal de fazer com ele agora, na visão alquímica, é eu matar o pai dentro dele. Nossa! Na hora que eu falei assim, eu vou matar o pai dele dentro dele, ficou bravo. Como assim? Vai matar o pai dentro dele? Não, Joel, não é por aí. Eu digo, é por aí. Ou você quer que ele seja igual a você, ou você quer que ele fique sofrendo no tempo e espaço, carregando uma doença. Ele tem que ser criança. Ele veio para aproveitar. Por que você está adoecendo o menino? Não, não estou adoecendo ele. Tá, dentro dele é você que está adoecendo ele.